está recheada de histórias. Histórias de grandes pessoas que influenciaram com tamanha profundidade a vida e o contexto onde estavam inseridos, que as bênçãos chegaram até nós hoje. O Fé para Hoje está começando e vamos hoje parar e estudar sobre histórias de grandes mulheres da Bíblia. O programa Fé para Hoje está de volta e eu volto a convidar você a se conectar num sentido muito importante, no sentido da fé. Esse DVD foi preparado para pessoas como você, que querem aprender de Jesus e aplicar suas lições para a vida. Jesus é o maior mestre que existiu e esse DVD foi preparado para ser entregue de forma completamente gratuita. Se você quiser adquiri-lo, você pode ligar para a 0 Operadora 12 21 27 31 21 no horário comercial, preencher o cadastro e chegará até você. Se você quiser também, você pode simplesmente apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Ou você pode entrar no site biblia.com.br. Qualquer um dos 3 caminhos, ele chegará para você. Se você optar pelo telefone, lembre-se que é em horário comercial. Ao falar sobre biografias de grandes mulheres, é impossível parar e abordar isso sem que um grande peso do nosso contexto sobre esse tema nos chega. Um dia eu fui perguntado, por que Deus na Bíblia é sempre um homem? A resposta está na própria Bíblia, porque a humanidade na Bíblia é sempre uma mulher. Porém, inimizade, diz o texto, entre ti e a mulher. A igreja é uma mulher, o povo de Deus é uma mulher e a igreja redimida, todos os salvos, a Nova Jerusalém, como noiva ataviada para o seu esposo, também é uma mulher. Por que Deus na Bíblia é sempre um homem e a igreja é sempre uma mulher? Porque a Bíblia é uma história de amor e nas histórias construídas nesse amor a gente consegue aprender muita coisa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Observe que a mulher virtuosa, ela não é virtuosa por ser mulher e nem a mulher por ser virtuosa. Deus trata as suas criaturas com o propósito pelo qual eles foram criados, a sua imagem e a semelhança. A minha Bíblia está aberta no livro de Gênesis, capítulo 5, e algo que deve chamar a nossa atenção está escrito aqui. Esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Lhes chamou pelo nome de Adão. Assim, quando você olha para a sua Bíblia, a criação é destacada nessa humanidade completa inteira em Adão, completa inteira em Eva. Portanto, todas as referências a Adão é uma referência ao casal, na divisão de responsabilidades e atribuições e, fundamentalmente, de propósito. Sem dúvida, Deus ama as mulheres. Numa sociedade machista, como percebemos em muitos lugares no tempo e na história, Deus dedicou uma poesia linda como esta para elas. Deus faz de tudo para que as mulheres sejam virtuosas. Na Bíblia, encontramos muitas mulheres que podem nos dar excelentes exemplos espirituais. A seguir, quero apresentar 4 exemplos de mulheres a serem seguidos por todos nós. A primeira mulher que vamos mencionar é Joquebede. Joquebede entra para a história não pelos seus grandes feitos. A história não a conheceu assim, embora ela tenha feito grandes coisas ou uma de todas que traspassaram a história e atravessaram e chegaram até a gente. Ela criou Moisés. E ela se reproduziu na vida desse grande homem, o maior líder de homens que a história também já conheceu. Joquebede era da tribo de Levi, hebreia, vivendo em um momento terrível da história, mas na construção do povo hebreu no momento de escravidão egípcia. A história conta que Joquebede, vendo que o menino era bonito, o escondeu. Considerando que quem escreveu a história foi esse menino bonito, isso tem muito mais significados. O próprio Moisés, reconhecendo a ação miraculosa de Deus na vida dele, coloca essa ação que o salvou e a sua salvação chegou para a salvação de quase 2 milhões de pessoas. No contexto, acontecia o seguinte: o faraó, percebendo o aumento populacional muito grande do povo hebreu, temeu por uma revolução.
A massa trabalhadora do seu país era escravizada e de outra etnia. Ali há um confronto de religiosidade, de crença, de sangue, de tudo, e há um temor de uma revolução que poderia colocar em colapso o povo egípcio. A estratégia de Faraó era um controle de natalidade que hoje nos assustaria, obviamente, mas também devia assustar naquela época. Todos os homens deveriam ser executados para que a população não crescesse tanto. E aí começa um drama histórico e Deus vai intervir. Ao contrário do que alguns filmes retratam, Joquebede não colocou Moisés dentro do cestinho na correnteza do rio Nilo e ele ficou à deriva no rio até chegar ao local onde a princesa estava se banhando. Estrategicamente, ela o colocou exatamente na margem do rio onde a princesa costumava se banhar. Era a intenção de Joquebede que a princesa encontrasse a criança. A evidência mais forte disso é de que Miriam, irmã de Moisés, ficou observando os acontecimentos e quando a princesa encontrou Moisés e decidiu criá-lo, ela já sabia exatamente qual proposta fazer, muito provavelmente orientada por sua mãe. Pela providência divina, Joquebede recebeu autorização real para criar seu filho e, mais do que isso, passou a receber um salário para criar o próprio filho. Acredito que qualquer mãe gostaria de receber um salário para criar seu próprio filho, não? Joquebede entrou numa luta contra o tempo. Segundo a tradução egípcia, o menino deveria ser devolvido ao palácio perto dos 12 anos de idade. A educação que Joquebede teria que impor esse menino era o sentido mais puro e radical de ensinar. Insigno, colocar uma marca mesmo, algo que fosse durar para a vida toda. Contra o tempo, ela tinha que fazer alguma coisa que nós devemos aprender com todas as grandes pessoas da história. O conhecimento sábio de priorizar o que de fato deve ser priorizado. No pouco tempo que Joquebede teve, ela não teve tempo para coisas supérfluas e a inspiração divina atuou naquela mente para que ela pudesse selecionar o que e o que não fazer, o que fazer e o que não fazer na vida daquele menino de forma que durasse para sempre. Quando paramos para pensar na atitude sábia dessa mulher na criação do seu filho, é inevitável que pensemos nas mães contemporâneas. Certamente, temos muitas Joquebedes modernas que se preocupam em dar aos filhos aquilo que tem valor eterno. Mas, infelizmente, muitos pais e mães dão presentes de toda espécie para os filhos, mas se esquecem de dar aos seus filhos Deus. Não existe problema em dar bons presentes aos filhos, em proporcionar viagens e outras coisas mais. A questão é que essas coisas não substituem a verdadeira educação, a transmissão de valores cristãos, o ensino do amor a Deus acima de tudo. Pai, mãe, queridos, por amor aos seus filhos, deem a eles aquilo que é duradouro. Dedique tempo para os formar seguros emocionalmente e sólidos espiritualmente. Ensinem sobre a importância da fidelidade a Deus, sobre o valor do estudo da Bíblia, sobre o amor ao próximo. Preparem futuros cidadãos que farão diferença positiva na terra e estarão preparados para o céu. Você pode contar a quantidade de sementes que cabe dentro de uma maçã, mas jamais conseguirá contar a quantidade de maçãs que cabe dentro de uma semente. Essa é a história de Moisés. Mas essa semente que foi Moisés, que atravessou séculos, que nos legou 6 livros da Bíblia, começou com as sementes que a mãe dele plantou no seu coração. Joquebede não ensinava aquilo que ela não cria e ela não transmitia aquilo que ela não era. E essas foram as impressões mais fortes da educação daquele menino. O foco no pouco tempo, a implantação da bênção e o olhar que transmitia Cristo estava presente em cada parte daquela vida. Joquebede ali podia não ter a dimensão do tamanho do seu impacto, mas com certeza foi muito grande para a história, para o mundo e para o Evangelho. Toda a vida futura de Moisés, a grande missão que ele cumpriu como líder de Israel, testificam da importância da obra de uma mãe cristã. Não há outro trabalho que possa igualar a este. Em parte muito grande, a mãe tem nas mãos o destino de seus filhos. Sem dúvida, esta é uma mulher de valor e seu exemplo poderia ser comentado em muitos outros aspectos. Mas quero passar a falar de uma outra mulher que também tem muitas lições a nos ensinar. Os problemas que enfrentamos são diversos, não dá nem para numerar a quantidade de problemas que enfrentamos ao vivermos nesse mundo hostil.
Mas as reações aos problemas também são tão diversas quanto, se não maiores, porque pessoas podem reagir de formas muito diferentes ao mesmo problema. O cristianismo coloca-nos numa posição de superioridade quando não só apenas agimos como cristãos, mas um cristão reage aos problemas como cristãos. De todas as maneiras que o cristão pode reagir, uma tem que estar presente, porque o caracteriza como cristão, como um filho de Deus, aquele que tem fé no poder do Todo-Poderoso. Cristãos oram. É uma primeira e melhor, a maior, a reação mais esperada de quem está enfrentando um problema. Dessa forma, Ana se destaca na história porque assim ela reagiu. Ela chorou como todos choraram. Ela sentiu e assimilou o problema como muitos sentiram e assimilaram. Mas diante do problema, ela fez o que um filho de Deus faz. Ela foi buscar solução nos braços daquele que a salvou. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. 1 Samuel 1, 4-7. Num sistema previdenciário como que a gente está acostumado, uma pessoa previdente, ela começa a pensar no futuro e num momento singular da vida, diferente, ela tem uma segurança de passar os seus últimos anos de uma forma economicamente estável. Quando a gente se projeta para o mundo em que Ana viveu, a sofisticação existia na legislação de Israel, isso é verdade, mas ainda está dentro de um mundo problemático. Não ter filhos é não ter aposentadoria. Não ter filhos significava não ter quem cuidasse de você quando você estivesse velho. E não é só uma questão afetiva, econômica e uma desvalorização em todos os níveis. Há uma insegurança absurda sobre quem não tem filhos. Além de que, naquele momento social e cultural da história, não ter filhos é não ter contribuído significativamente com aquilo que a história esperava de você, aumentar o povo de Israel. Pensa só um pouquinho. O povo de Israel nasceu com um chamado e uma promessa de ter filhos. Ter filhos em Israel é fazer parte de um povo. E agora aquela mulher, Ana, está ali com o desespero da sua velhice, que seria sozinha, com o desespero de não ser aceita como alguém que contribui e para o seu papel na sociedade ela era um fracasso. Tudo isso num pacote era a carga que Ana levava. E neste contexto ela entrou numa luta com Deus. Ana não se entregou ao sofrimento e se deixou ser esmagada pelos problemas. Embora ela estivesse muito triste e não há pecado em se entristecer, ela tinha consciência do que deveria ser feito naquela situação. Leia comigo o relato bíblico. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. 1 Samuel 1, 9-11. Em vez de se revoltar contra Deus, Ana pegou o seu problema e o levou até Deus, esperando de Deus uma resposta. A confiança em Deus é uma base no relacionamento com Ele. Muitas vezes nós responsabilizamos a Deus pelos problemas que advêm ao mundo sem considerar que os problemas do mundo são resultado dos pecados do homem e não do projeto de Deus. Existem dois planos em atuação neste momento perto e afetando você. Um dos planos em atuação de Deus é o plano pessoal de Deus para a sua vida. Seu, personalizado, aquele projeto que Deus tem para você e que no final ele resulta em glorificar a Deus. Existe o plano de Deus para a humanidade, existe o plano de Deus para a igreja, para o reino. E só Deus, na sua genialidade, consegue juntar todos esses planos e se encontrar em você e no final dá certo.
Confiar de que existe um Deus infalível nos planos é fundamental para uma saúde emocional e espiritual e em nenhum momento da sua vida você vai conseguir separá-los. Ali Ana estava enfrentando um problema emocional e espiritual e a cura para o seu temor, para a sua doença, era confiar. E foi exatamente isso que ela fez. Vamos destacar as ações corajosas de uma mulher na Bíblia e na história que é impossível passar pelos momentos de coragem e lições sem falar dela. Esther. O contexto da história de Esther era de um grupo de judeus que não haviam voltado depois do cativeiro. Esther está numa posição de destaque no reino persa, então, como estrangeiros e já bem alocados, elas têm que lidar. E Esther tem que lidar junto com o seu povo, de estar alocado e ambientado num lugar e ao mesmo tempo ser estrangeiro. Havia um momento então que se levantou de tensão, de perseguição e de um prêmio para a aniquilação de todo o seu povo. E na posição que ela estava, ela precisava decidir. E ela, mais do que todos ao seu redor, tinha poder para que as suas decisões fossem efetivadas. Agora precisava saber e ter consciência de onde viria esse poder. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Esther 4, 5 a 8. O livro de Esther, capítulo 4, verso 11, diz que todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. O rei estava num momento de tensão, o rei estava instável. Você está imaginando a cena? Arriscar-se para entrar no rei, a presença do rei, e ele estava conhecidamente num momento de instabilidade. Era um segundo, imprevisível, e a morte estava espreita. Esther se preparou e, se você olhar bem para a história, ela não vai se desenrolar sem que ela entrasse na presença do rei, como de fato ela entrou e foi aceita. Mas olhando assim para uma mulher que entrou e foi aceita, parece simples, mas não foi, ela arriscou a própria vida para isso. Ali a decisão que Esther teve que tomar era se ela iria proteger-se, proteger sua carreira, proteger sua vida, seus bens, sua segurança, seu conforto, ou iria proteger o outro. Não é possível que essas coisas aconteçam sem que haja um preparo. Talvez o preparo não tenha sido consciente, como não é para mim e para você. Mas há sim um preparo que neste momento apareceu. A vida de Esther já estava mergulhada no propósito dela. Ela aprendeu assim. E naquele momento, risco era não viver para a glória de Deus, não passar como se tivesse desapercebida num momento tão particular da história. Esther arriscou a morte, mas não arriscou passar como coadjuvante na história. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não como nem bebo durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Esther 4:16. Essa preparação espiritual era essencial para que as coisas avançassem. Contudo, o risco ainda existia e essa proximidade com Deus dava a Esther a coragem necessária e a firmeza a toda prova.
Vamos reler o texto de Esther 4,16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Esther 4,16. Que coragem de Esther, não? E quando olhamos para histórias de coragem, a gente sempre fica pensando se nós teríamos a mesma coragem. Mas quando eu olho para Esther, para Joquebede, para Moisés, e a lista pode ser muito longa de homens e mulheres da Bíblia e fora dela que creram em Cristo, eu percebo medo também. Então uma definição de coragem da Bíblia salta aos meus olhos e deve servir para a sua caminhada. Com fé, nós não somos definidos como aqueles que não temem nada, mas com aqueles que com medo fazem o que precisam ser feito. Assim é quando Cristo implanta a sua personalidade em nós. Naquele dia, no Getsemane, ele chorou, ele suou sangue, ele temeu, se levantou e fez o que precisava ser feito. Forte não é aquele que nada teme, mas aquele que faz o que o seu Deus mandou. A quarta mulher que quero destacar nesse programa é Maria Madalena. O que será que podemos aprender com ela? Alguém que ainda não superou os seus preconceitos pode se perguntar: o que temos a aprender com uma mulher como Maria Madalena? Eu respondo: há muitas lições da vida dessa mulher. Vamos pensar em algumas delas. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. João 12, 1-3. Maria não nasceu nessa situação. Maria não nasceu prostituta. Ninguém nasce prostituído. Mas Maria nasceu numa sociedade que o tempo todo lutou contra ela. Sem pais, sem mães, sujeita a uma sociedade machista, de desvalorização. Maria lutou contra monstros. No momento que ela se encontra com Jesus, ela já está numa posição tão funda no poço, tão profunda, que pelas suas próprias forças ela não tinha condição nenhuma de sair. A história de Maria é maravilhosa por estar na Bíblia, porque há personagens na Bíblia que me servem de inspiração, mas não se relacionam com a minha história, porque eles viveram num momento de parecida perfeição e a inspiração por destacar outras coisas não colocou na vida deles os tropeços, os fracassos, as lutas, as derrotas que eles colecionaram. Mas a maior parte de nós, olhando para o nosso passado, gostaria de apagar uma boa parte disso. Uma pergunta que todo ser humano quer responder é: eu poderia mudar as coisas no meu passado? Dificilmente vamos encontrar alguém que não tenha vontade de mudar. Neste momento nos encontramos com Maria. A minha luta, a sua, pode não ser contra a prostituição, mas eu posso estar falando com pessoas que lutam contra coisas horríveis e que você já percebeu que são maiores que você. Nesse momento, o toque de Jesus nos diz algo que nunca deveremos esquecer. Não existe problema sem solução diante de Cristo. Não é possível. O fracasso está em estar longe de Cristo, porque com Cristo não há nenhuma possibilidade de haver derrota. Maria se levanta, não pelas forças das suas pernas, mas pelo poder da mão que a susteve. O capítulo 12 de João descreve o encontro de Maria com Cristo após o Mestre restaurar a sua situação. Era um momento não só de perdão e restauração, mas especialmente de gratidão. E como símbolo dessa gratidão, Maria derrama aquele perfume maravilhoso aos pés de Cristo. Ao derramar o perfume, ela estava derramando o próprio coração aos pés de Cristo. Maria é um exemplo de mulheres e homens salvos pela graça de Cristo. Ela era culpada e merecia a morte, mas Cristo estende a sua graça e a salva. Esse é o mesmo processo que acontece conosco. Também não merecemos a vida, também merecemos a morte, somos culpados, mas a graça de Cristo nos proporciona o processo de arrependimento, confissão e transformação da vida. Cristo valorizava e muito todas as mulheres com que ele se encontrou. Mas a relação de Cristo com as mulheres não é diferente da relação do Todo-Poderoso com mulheres na Bíblia toda. De Gênesis até o Apocalipse, há um trato olhando Deus para o seu ser criado, na posição de superioridade na natureza, à sua imagem conforme a sua semelhança.
Deus olha para você homem, Deus olha para você mulher, nos termos do propósito que Ele teve e não nos estragos que causamos a nós mesmos. Jesus se encontrou com uma mulher no poço, Jesus se encontrou com uma mulher jogada nas areias da Palestina, Jesus se encontrou com homens e mulheres, sejam eles degregados, marginalizados, ricos ou pobres, estrangeiros, patriotas, hipócritas, corretos. Jesus tratou todos, mas uma coisa se destaca. Quando Jesus tratou com todas as mulheres, Ele tratou de uma valorização que o homem não tratava, que a sociedade não tratava. Mas Jesus nunca escondeu que o maior perigo que qualquer ser humano pode correr é uma vida em pecado. Essa fala de Jesus nos dá um exemplo. Se você ama, você não pode ignorar que a coisa mais perigosa que a pessoa que você ama pode estar sofrendo é uma vida em pecado. Qual o maior bem que Jesus legou às mulheres? A salvação do pecado. Qual o maior exemplo que Jesus legou às mulheres? O seu próprio exemplo. Quem eu devo seguir no meu trato com mulheres nesse nosso mundo tão complexo e hostil? Jesus. Assim, a história da humanidade é construída com Jesus se estendendo a mão a todos e nos dando exemplo de que as pessoas devem ser amadas radicalmente, mesmo no seu contexto, com as necessidades que elas têm. Ellen White tem uma descrição inspirada e poética sobre aquele dia glorioso. Ela escreveu: os justos vivos são transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, citando 1 Coríntios 15:52. À voz de Deus, eles foram glorificados. Agora tornam-se imortais e com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24:31. Crianças são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muitos separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. O Grande Conflito, 645. Ana, Joquebede, Maria. 3 histórias diferentes, como a Bíblia nos traz. A Bíblia é um palco onde todas as personalidades desfilam. Você pode estar vivendo uma vida de Ana, no seu choro, no seu desespero, querendo se realizar e saber e pensar no futuro. Como pode ser Joquebede hoje, uma mãe que luta e pensa com o coração ardendo no sucesso, na vitória ou na ausência de sofrimento da vida dos seus filhos. Você pode ser uma Maria hoje, lutando contra os monstros do seu próprio coração e numa sociedade que julga no peso do seu passado, e não importa. Nós nos encontramos como pecadores aos pés do nosso Salvador. Mas a palavra que deve se destacar na nossa vida é Salvador. Enquanto Ele puder ser chamado de Salvador, nenhum pecador é derrotado. O mal não vence na sua vida quando você erra, peca ou se sente fragilizado. O mal começa a abrir o placar quando nós esquecemos que temos alguém que nos salva. Como que pode histórias como essa darem certo? Todas as histórias dão certo na maior de todas as histórias que foi nos oferecida como troca. No final da história, Ana, Maria, Joquebede, você e eu teremos a mesma história. A história escrita no livro da vida do Cordeiro.